Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. Você vai se tornando uma pessoa extraordinária, ou seja, fora do comum, fora do ordinário. Para cada passo que você dá rumo ao teu destino, porque está aceitando os processos e vencendo os processos da vida, mais extraordinário você se torna, com mais autoridade você fica para falar, mais as pessoas querem te escutar, mais gente começa a te admirar e mais pessoas começam a acreditar na palavra que você está pregando. Então os processos não são castigos de Deus, são oportunidades para o seu crescimento. Que processo é esse? O que eu tenho que aprender nesse processo? Se você mudar a sua ótica de como Deus trabalha contigo, você vai muito mais longe a partir de agora. E detalhe, muito mais rápido. Presta atenção, muitas famílias, muitas empresas, muitas cidades, milhões de pessoas vão ser abençoadas se você cumprir o seu destino. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Todas as vezes que você se depara com uma adversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha, forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Vence na vida quem sabe lidar com os processos da vida. Quem foge dos processos, quem foge dos problemas, quem foge das incertezas, não chega a lugar nenhum. Quem lida bem com os processos da vida tem chance de cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Você acha porque aceitou o desafio, está tudo garantido, e não está. Os processos não acabam. Deixa eu te dar uma notícia. Eu não sei em que nível você está, ministerial, financeiro, espiritual, emocional. Eu só sei de uma coisa: os processos nunca acabam. Você vai ter que ser especialista em processos. Qual é o processo que eu estou atualmente e como eu enfrento esse processo? Agora, o fantástico é que cada processo que você vence, você passa para um próximo nível. E cada nível que você avança, você vai colocando o teu nome na história. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados,
quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não, peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também. Purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Suas lutas, tudo que você passou no passado de ruim, você voltaria a ser um menininho, uma menininha, sem experiência, sem filtro, acreditando em qualquer coisa e vivendo loucamente. Porque o que faz a gente estar sentado aqui hoje, buscando sabedoria, são as dores que nós passamos, são as decepções que tivemos, por causa das pessoas que nos feriram. Nós estava lá fora tentando a vida de novo. Todo o processo serviu para que a gente tivesse maduro para o próximo nível. O recurso financeiro é diferente, é maior. Nível de amizade é melhor. Os lugares que você entra e frequenta são melhores. Para um novo nível, mais sabedoria. Chegou um tempo da gente avançar para podermos entrar na história. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. É insuportável você entrar num caminho que não sabe onde vai dar. Porque quando você enfrenta algo sabendo o que vai enfrentar, é um tipo de desafio. Quando você é surpreendido no meio do caminho, é outro tipo de medo. É a angústia de não saber como vai parar aquilo. Porque muita gente nunca chega a lugar nenhum, não porque não tinha talento, mas porque desistiu de caminhar. Entrou num caminho que não sabia onde ia dar. O medo falou mais alto, a dúvida falou mais alto, a incerteza foi mais forte do que a confiança de que quem te colocou no caminho vai te guiar até o final. Então a maioria das pessoas não alcançam o sucesso ou o lugar onde Deus separou, não por falta de talento, não por falta de ajuda, mas por falta de persistência em continuar caminhando. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer